Boa tarde, meu nome é Júlia Feitosa e eu vou falar sobre os transformadores trifásicos. Durante essa apresentação, eu vou falar quais são os transformadores conforme a sua quantidade de enrolamentos, dando ênfase nos transformadores trifásicos, as suas classificações. Vou falar também sobre os ensaios em curto e o ensaio a vazio, e vou finalizar falando como os transformadores trifásicos, qual é a atuação dele no sistema elétrico de potência. O que são transformadores? Os transformadores eles são dispositivos que convertem energia elétrica CA de um nível de tensão e frequência para energia elétrica CA de outro nível de tensão, mas de mesma frequência. Eles são compostos por enrolamentos e a tensão entre esses enrolamentos é definida pela quantidade de espiras que existem, fazendo com que ele possa ou aumentar o nível de tensão ou reduzir o nível de tensão. Os transformadores podem ser ou monofásicos, ou bifásicos, ou trifásicos. Onde os transformadores monofásicos eles apresentam apenas um enrolamento, sendo um primário e um enrolamento primário, um enrolamento secundário, e eles são utilizados principalmente em aquecedores, ar-condicionados ou eletrodomésticos. Os transformadores bifásicos não são muito utilizados, mas eles são encontrados em algumas máquinas específicas que funcionam com energia bifásica. E, por fim, os transformadores trifásicos, eles podem apresentar ou 2 ou 3 enrolamentos e eles são bastante utilizados no sistema elétrico de potência, na transmissão e também na distribuição. Na transmissão, ele aumenta o nível de tensão para realizar a transmissão e depois ele reduz o nível de tensão para realizar a distribuição e uso final para os consumidores. Só que esses transformadores trifásicos, eles podem ser classificados de duas formas. Ou ele pode ser do tipo banco trifásico, ou ele pode ser núcleo trifásico. Cada uma dessas classificações vai depender da aplicação, né? O banco trifásico ele é composto por 3 transformadores monofásicos em um arranjo trifásico. Ele é mais caro e ocupa mais espaço, então vai depender da aplicação que você depende da necessidade. No entanto, ele é melhor em questões de manutenção, visto que eu não vou precisar inutilizar o transformador inteiro caso uma fase entre em falha. No entanto, o núcleo trifásico, caso uma das 3 fases entre em falha, eu vou precisar colocar em manutenção todo... Eu vou precisar colocar em manutenção... Professor, desculpa. Eu vou precisar colocar em manutenção todo o transformador. Esse transformador de núcleo trifásico ele também pode ser do tipo núcleo envolvido ou núcleo envolvente. O núcleo envolvido, ele geralmente é indicado para transformadores de pequena e média tensão, enquanto de núcleo envolvente, ele tem um design um pouco mais elaborado, onde as espiras elas estão uma sobre a outra de forma a diminuir a reatância de dispersão. Então, eles são indicados geralmente quando você vai tratar com níveis mais altos de potência, de tensão. Além disso, os transformadores trifásicos eles podem conter ou 2 ou 3 enrolamentos. Com 2 enrolamentos, eu apresento uma limitação, onde eu consigo fazer a conversão da energia para 2 tipos de tensão. No entanto, quando eu tenho 3 enrolamentos, eu posso fazer a conversão do primário, secundário, terciário, ou primário, secundário, ou primário, terciário, enfim. Eu tenho um nível a mais de tensão que eu posso fazer a conversão. E esses 3 diagramas, eles são reais, de uma subestação de Araraquara 2, em São Paulo. Ele é feito pela CETEP, e é dessa forma que a gente representa os transformadores. Quando eu apresento esse 5 MVA, é porque ele é um transformador trifásico, que é de banco de transformadores, pois se ele fosse formado por 3 transformadores monofásicos, eu apresentaria 3 vezes 100, 3 vezes 100, 3 vezes 10. Essa aqui é a quantidade de tensão de cada um dos enrolamentos monofásicos. Além disso, cada um desses transformadores, cada um desses enrolamentos pode ter uma configuração. E aí, os transformadores trifásicos, eles podem ser conectados de 4 maneiras diferentes. Ou delta-delta, ou delta-estrela, ou estrela-delta, ou estrela-estrela. Quando eu tenho o primário e o secundário conectados em delta, essa indicação ela é geralmente a mais barata e ela é indicada para transformadores de pequeno e médio porte, pequeno e médio nível de tensão. Ele é mais indicado quando você vai se tratar com elevados níveis de corrente. Como essa configuração ela não apresenta neutro, ela não é indicada muito para lidar com elevados níveis de tensão. Quando eu apresento no primário conexão em delta e no secundário conexão em estrela, essa configuração ela é mais comum para transformadores elevadores de tensão. A configuração
delta, ela elimina as harmônicas, geralmente no enrolamento primário. A gente está conectado com a fonte e no enrolamento secundário a gente está conectado à carga. Eu esqueci de falar uma coisa. Que é muito comum quando a gente tem 3 enrolamentos, que o terceiro enrolamento ele fica vazio. Muito comum. Não é muito comum que você tenha o terceiro enrolamento conectado a uma carga. Mas, geralmente, o enrolamento primário, que é o de maior nível de tensão, ele está conectado à fonte. O enrolamento secundário é de médio nível de tensão, ele também está conectado a uma carga. E, geralmente, o enrolamento terciário ele está vazio. Mas, não necessariamente, porque ele está vazio, não necessariamente quer dizer que ele é de 2 enrolamentos. A definição de parâmetros, quando eu tenho um transformador de 2 enrolamentos e 3 enrolamentos, é diferente. E caso você faça, por mais que ele esteja vazio, coloque os parâmetros de 2 enrolamentos, vai dar diferença e isso vai dar uma alteração nos cálculos da base de dados do ONS. Bom, essa característica é muito comum dos transformadores de elevadores. E a configuração em estrela, ela lida bem com cargas com níveis de tensão elevados. E por isso que, se eu inverter, eu vou ter uma conexão que é mais comum dos transformadores de redução de nível de tensão, onde a falta de um neutro aqui é uma desvantagem dessa conexão, mas como eu tenho um neutro disponível no primário, a gente consegue fazer essa conversão de uma forma também muito eficiente. O problema é, se uma das fases entrar em falha, ou do primário ou do secundário, o transformador ele fica totalmente comprometido. A única configuração que se alguma das fases falhar, eu não vou perder o comportamento do transformador, é o delta-delta. Em todas as outras, se qualquer uma das fases entrar em falha, o meu transformador ele vai ficar desabilitado. E por fim, a conexão estrela-estrela, ela é a mais utilizada para altas tensões. No entanto, ela tem um grande problema com as harmônicas. E por isso que geralmente quando a gente vai fazer as transmissões na configuração estrela-estrela, a gente usa um terciário e esse terciário em delta justamente para fazer esse equilíbrio entre as cargas. E agora eu vou falar um pouco sobre os ensaios a de curto-circuito e os ensaios a vazio. O ensaio de curto-circuito, ele é feito geralmente do lado de alta tensão, geralmente no lado de alta tensão, a gente coloca o secundário, colocando que o primário aqui é o lado de alta tensão, eu vou colocar em curto o lado do secundário e vou fazer as medidas de tensão, de corrente e de potência ativa no lado aqui do primário, do transformador. Dessa forma, eu consigo, com a tensão e com a corrente de curto-circuito, não corrente CC, de curto-circuito, eu consigo achar o módulo da impedância e, através da medida da potência ativa, eu consigo achar também o fator de potência. Achando o fator de potência, eu posso fazer o arco cosseno, achar o ângulo, e com o ângulo eu consigo achar as componentes da impedância. No entanto, quando eu acho a impedância equivalente vista pela fonte. Ou seja, eu vejo tanto a resistência do primário, quanto a reatância do primário, quanto a resistência do secundário e a reatância do secundário referidas ao primário. Então, por isso que, no final, depois que eu utilizar o fator de potência aqui para achar cada componente em série, eu também preciso usar relações de transformação para achar o RP, o RS, o XP e o XS. Já o ensaio a vazio, ele visa determinar a resistência RC e a reatância de magnetização, que são os ramos paralelos do transformador. Com isso, de forma muito semelhante, eu vou fazer no outro lado agora, eu vou fazer no lado de baixa tensão, vou fazer a medida de corrente e de tensão, e vou achar o inverso da impedância, e vou fazer a mesma coisa. Com o valor da potência, eu consigo determinar o cosseno, o fator de potência. Com o fator de potência, eu consigo determinar a fase. E com a fase, eu consigo achar as componentes reais e imaginárias da impedância. Bom, essas características, elas vêm nos transformadores dessa forma.
Os parâmetros de sequência positiva e sequência negativa são os parâmetros que a gente determina no ensaio de curto-circuito, enquanto os parâmetros de sequência zero são os parâmetros que a gente determina no ensaio a vazio. Por que parâmetro de sequência positiva? É justamente se você vai fazer o ABC ou ao contrário, né? CBA. No caso do transformador, não vai mudar. O valor é o mesmo. Então, não importa se você for fazer na sequência positiva ou negativa, sempre vai ser o mesmo. Esse é um transformador real, é uma placa de um transformador real, e essas foram as informações. Nesse transformador, o terciário não está vazio, é um de 2 enrolamentos. Por quê? Eu também trouxe com os 3 enrolamentos. Você precisa preencher tanto a resistência do primário, secundário e terciário, mesmo que ele esteja vazio. E agora eu vou trazer um pouco na prática onde os transformadores trifásicos são utilizados no sistema elétrico de potência. Bom, os transformadores eles estão em toda a parte, tanto na geração, transmissão e distribuição do sistema de potência. Você gera energia nas usinas fotovoltaicas, usinas hidrelétricas, e você precisa transmitir. A gente usa um transformador trifásico para elevar o nível de tensão e realizar essa transmissão de uma grande quantidade de energia por uma longa distância. E por que a gente eleva o nível de tensão? Para reduzir a corrente e reduzir as perdas nas linhas de transmissão. E aí ela entra na rede básica. Ela é produzida no nível de tensão entre 6,9 a 30 kV. A gente usa o transformador trifásico para elevar o nível de tensão para a rede básica, para que é a partir dos 230 kV, entre 230 a 750 kV. Depois a gente reduz o nível de tensão para 138,69 kV para fazer a distribuição para os consumidores. E aí a gente reduz de novo quando a gente trata de consumidores de consumidores de baixa tensão, que somos nós. Foi isso.